Muito bem, pessoal. Podemos continuar agora olhando para as anticotiledôneas, que inclui aí a maior parte da diversidade das angiospermas. Uma primeira coisa que a gente vai ver sobre esse grupo é relativo ao grão de pólen dessas plantas. Então, nessa imagem vocês estão vendo vários tipos de grão de pólen, com morfologias super diferentes, especialmente em relação à abertura e ornamentação, né? Mas principalmente a abertura por onde vão sair os tubos polínicos, né? Então a gente tem grãos com 2 aberturas, 3 aberturas, 4, 5, diferentes formas, múltiplas aberturas. Mas uma coisa muito comum, uma característica muito comum das dicotiledôneas é a presença aí de grão de pólen com 3 aberturas, né? Então aqui a maior parte das angiospermas tem aí grãos com uma única abertura, né? Não necessariamente a maior parte, mas uma grande parte das angiospermas, e outros grupos também tem pólen com uma outra abertura. Aqui nas anticotiledôneas é muito comum a gente ver esses grãos de pólen com 3 aberturas apenas, embora exista diversidade, exista variação dentro do grupo, ok? Dentro das anticotiledôneas a gente vai ver algumas ordens e algumas famílias dentro de cada uma delas. E a primeira ordem é Myrtales, que inclui 9 famílias, entre elas Myrtaceae e Melastomataceae. A família Myrtaceae é uma das maiores do Brasil, é uma família de ampla distribuição no mundo, com vários gêneros, muitas frutas que nós conhecemos aí dentro, como pitanga, goiaba e jabuticaba aqui no Brasil, são plantas que são nativas das Américas, e o eucaliptus, que são muito diversificados, especialmente na Austrália, certo? Uma característica muito legal das mirtáceas, se você topar com uma jabuticabeira, com uma pitangueira, é a presença aí dessas glândulas translúcidas na folha. Então você pega uma folha dessas plantas e olha contra a luz, contra o sol, você vai ver esses pontinhos translúcidos, que são glândulas de óleo, né? Se você esmagar essa folha, você vai sentir um aroma bem típico das mirtáceas, que é derivado desse óleo que está acumulado nessas glândulas. As folhas delas são geralmente opostas e também são simples. Toma cuidado com os eucaliptos, que, se não me engano, eles têm folhas que são alternas, tá? Mas as espécies nativas do Brasil são, de maneira geral, todas opostas. Essas plantas elas vão ter múltiplos estames, né? Então, se você vê as flores de pitanga, de jabuticabeira, sempre tem esse pomponzinho, parece, né? Porque elas têm múltiplos estames. Tem a corola, o cálice, geralmente é o cálice que nós vemos aqui sobrando no fruto, e aqui no caso é um fruto de ovário ínfero. O ovário ínfero é um ovário que está inserido dentro do receptáculo floral, ele está inserido abaixo da inserção do cálice e da corola. Tá? Então, as flores que nós temos vistos até, que a gente viu até agora, a estrutura da flor que a gente viu, tem esse eixo com cálice, corola, os estames e o ovário, né? Se a gente olhar aqui nessas florzinhas, você vai ver que tem o estilete saindo aqui no centro, os estames e as pétalas. Então, cadê o ovário? O ovário está por baixo aqui, né? E é ele que vai dar origem a esse fruto, que é uma jabuticaba. A gente olhar aqui, ó, nos frutinhos mais jovens, está aqui o ovário, estava aqui embaixo, está se desenvolvendo no fruto. Isso é o resto do cálice e aqui a inserção do estilete. É bem essa região que nós estamos olhando aqui. Então, ovários súperos são aqueles que você separa ali as pétalas das sépalas, você consegue identificar o ovário ali, a gente viu vários até agora, né? Por exemplo, nas anonáceas o ovário era súpero, a gente vai ter um exemplo daqui a pouco numa família de ovários súperos também. Né? Então isso é um ovário ínfero, e a gente consegue olhar para os frutos e saber quais são os frutos de ovário ínfero e quais são os frutos de ovário súpero. A segunda família que nós vamos ver em Myrtales são as Melastomataceae, da família das Quaresmeras. Também aí um pouco mais de 5.000 espécies, muito comuns principalmente na arborização urbana, mas especialmente diversificadas aqui no país. Essas plantas têm uma característica muito interessante, é muito fácil identificar uma melastomataceae sem flores, sem frutos, através das suas folhas. Então elas vão ter folhas que são opostas, então a gente tem duas folhas inseridas no mesmo eixo no ramo, uma de frente para a outra, opostas umas às outras, e elas são cruzadas, ou seja, a cada parzinho de folhas vai ocorrer um giro de 90 graus. Então olha só, a gente tem um par de folhas aqui
embaixo, 90 graus, tem um outro par de folhas aqui. E assim por diante, eles vão se sucedendo ao longo do ramo. Outra característica muito típica de Melastomatáceas é a presença dessas nervuras curvadas. A gente tem aqui no limbo da folha uma nervura central, e pelo menos mais uma ou outras ou duas de cada lado curvadas. Isso é muito raro nas outras famílias de plantas e aí fica muito evidente nas Melastomatáceas. Elas também têm essas anteras que tem um poro no ápice, que estão relacionadas com polinização por vibração. Então os insetos chegam, seguram essas anteras e chacoalham elas para poder tirar o pólen de dentro dessa estrutura que parece uma garrafinha, né? Então imagina você tirando uma coisa fora de dentro de uma garrafa, grãos de dentro de uma garrafa. Você pode virar ela mas vai soltar esses grãos, mas se você chacoalhar é mais fácil deles serem liberados. E é isso que esses polinizadores, geralmente abelhas, fazem com essas plantas. A gente vai passar por uma outra ordem, que é a ordem Fabales, que inclui 4 famílias e a principal delas é Fabaceae, uma das principais famílias do mundo, na verdade. Essa família também é conhecida como Leguminosae, a família das leguminosas, e esse nome se dá devido ao tipo de fruto que ela tem, que é um legume, né? Então, legume, de fato, é um tipo de fruto. A gente usa esse termo legume na feira para se designar vegetais de maneira geral, aí, que não são frutas, e ele está sendo usado num contexto comum, né? Mas cientificamente, dentro da botânica, legume é um fruto específico que ocorre muito amplamente nas leguminosas. Tá? Essa é a terceira maior família de planta do mundo e a maior fixadora de nitrogênio também. Então é muito comum a gente usar essas plantas como em alternância de culturas, ou em associação, ou como forrageiras para o gado, porque elas são muito ricas em proteína. E é por isso que nós também consumimos muito as sementes dessas plantas, né? Então, essas sementes aí, que a gente chama de pulsos, para contrapor aos grãos, que são mais normalmente sementes de gramíneas, né? Como trigo, etc. A gente vai ver elas quando olhar as monocotiledôneas. A gente consome isso daí porque essas sementes, porque elas são super ricas em proteínas e muito por conta da capacidade dessa família de fixar nitrogênio através de associação com bactérias, né? Então ela consegue obter bastante nitrogênio por essa associação que ela usa para fazer, as plantas usam para fazer proteínas, né? Então nitrogênio é um componente importante aí dos aminoácidos que vão gerar proteínas que vão ser acumulados nesses pulsos, nessas sementes de leguminosas. Essas plantas têm, de maneira geral, folhas alternas, compostas. Então, olha aqui, a gente tem folhas alternas, uma inserida em cada ponto diferente do ramo, né? Então, a gente insere uma folha aqui, a próxima vai estar num outro ponto, a seguinte num outro ponto, e assim por diante, formando uma espiral de folhas ao longo do ramo. Diferente do que a gente viu ali nas folhas dísticas das anonáceas, em que você vai ter elas alternas, mas todas de um lado no mesmo plano e do outro lado no mesmo plano, formando esse ramo que parece uma estrutura plana. Essas plantas também têm pulvinos, que são esses engrossamentos aqui na base dos pecíolos, que permitem que essas folhas se mexam. Né? Esses pulvinos geralmente estão presentes também na base dos folíolos das folhas compostas dela, permitindo com que esses folíolos se mexam. Isso facilita com que as plantas possam posicionar as suas folhas para maximizar a captação de luz para a fotossíntese ou até diminuir a insolação sobre as folhas, né? E conseguem ajustar o seu metabolismo aí, fotossintético de troca de gases através dessa movimentação das folhas. Em alguns casos extremos, como a mimosa pudica, se você encosta nas folhas, elas se movem, se fecham, né? Então, sugiro vocês darem uma olhada no vídeo da mimosa sensitiva ou pudica, colocar sensitiva planta no Google, provavelmente você vai achar um videozinho dessa planta que você encosta, ela fecha. Aqui nós temos um fruto, então, que dá nome a essa família, que é um legume. Né? É um fruto que tem origem a partir de um ovário unicarpelar com um único lóculo. Né? Então, olha só, essa aqui é o fruto, dividido no meio. Ele se abre sempre na metade, então pensa na ervilha, pensa na vagem do feijão.
nas vagens verdes que a gente come também, você tem aquela linhazinha passando dos dois lados, você consegue dividir ela na metade, né? Esse ovário, quando se torna fruto, ele se abre pela região onde a gente tinha a nervura central, que é onde você vai ter aqui os óvulos associados, região da placenta, e a nervura dorsal, que é aquela nervura que a gente viu quando estava olhando para os cortes transversais dos carpelos na última aula, né? Então, esse ovário unicarpelar unilocular, com apenas um espaço dentro dele, várias sementinhas, dá origem ao fruto do tipo legume. Óbvio que ocorrem outros tipos de fruto dentro das leguminosas, mas esse é o principal tipo de fruto. As flores dessas plantas variam bastante, óbvio, para uma família bem grande. A gente tem flores que são actino ou zigomórficas. Sugiro vocês darem uma olhada nesses termos. Mas actinomórficas são plantas flores que não têm uma simetria bilateral, elas têm simetria radial. Então, quando a gente olha para essas plantas aqui, essas flores de cima, você consegue ver a simetria dela de maneira radial, né? Então, não tem um único plano de corte. Ou elas podem ser zigomórficas, que é quando você tem simetria bilateral. No caso dessas flores aqui, quem faz a estrutura, o papel de atração dos polinizadores são os estames, diferente de outras flores nas fabáceas que são zigomórficas. Então, olha só, aqui você tem a simetria dessa flor é definida por esse eixo de corte aqui, né? E ela é uma simetria bilateral. Se eu fizesse um corte aqui, essas imagens não seriam especulares, né? Então, só tem um único corte que divide essa flor em duas metades idênticas. Então, ela tem simetria bilateral. É que nem nós, né? Se você só tem um plano que você corta um corpo de uma pessoa, que dá origem a duas metades simétricas. Se a gente cortasse na sua cintura, dá as suas pernas para um lado, seu tronco para o outro, então, sim, não são metades iguais, né? Já uma estrela do mar, por exemplo, você tem simetria radial. É a mesma coisa que a gente viu aqui nessas plantas que são actinomorfas. E nas raízes é onde a gente vai encontrar esses nódulos radiculares, que são as regiões onde vão se acumular as bactérias que fazem simbiose com essas plantas, promovendo a captura, a aquisição de uma quantidade de nitrogênio muito ampla, né? E que permitem com que elas sejam ricas em proteínas. Muito bem, então isso é o que a gente tinha para ver hoje. Vimos essas famílias de plantas dentro desses determinados grupos. Super tranquilo, só para vocês conhecerem um pouco da diversidade de angiospermas. Na semana que vem a gente vai ver mais algumas eudicotiledôneas e as monocotiledôneas também. É isso por hoje e até a próxima.